Eu quero trazer uma mensagem hoje muito preciosa, tem falado muito comigo. Eu ouvi essa mensagem com o pastor Luciano Subirá e eu disse, essa mensagem precisa ser compartilhada, principalmente nos dias de hoje, e eu creio que vai abençoar ainda mais sua vida, assim como tem abençoado a minha. Feche seus olhos só por um instante e curve sua cabeça. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, é Ele que nos guarda, é Ele que nos mantém de pé. Obrigado porque o Teu amor sobre nós, Senhor, tem se renovado a cada dia. Obrigado porque somos sustentados pelas Tuas promessas. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra, que os nossos corações saiam daqui incendiados por este amor incomparável, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, no verso de número 12, Jesus fala algo muito interessante. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E temos vivido isso, além da situação, tanta injustiça nós estamos vendo nas nações, não só no Brasil, mas nas nações, e a tendência é a gente ficar com um sentimento de justiça e ira, e o amor esfriar, porque, meu Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa, por que ninguém faz nada, e a gente vai gerando um sentimento de revolta, e o amor pode esfriar. A gente fica vendo pessoas queridas perdendo a vida, e isso é perigoso, o amor esfriar, é perigoso para alguém da família. Eu sei, infelizmente, que alguns que perderam alguém que era da igreja, e acaba esfriando na fé. Eu orei, não aconteceu nada, então eu vou abandonar esse negócio de igreja. E esfria na fé. Esfria na fé, porque se foca muito nas coisas naturais, na questão das coisas deste mundo, e a gente abandona. Então, Jesus está nos alertando aqui sobre isso. E o tema da mensagem de hoje é o caminho de volta. O caminho de volta, tá certo? O caminho de volta é o caminho da restauração. E foi o próprio Jesus quem nos propôs esse caminho. Apocalipse capítulo 2, no verso de número 5, diz assim a palavra de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa é uma carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, uma das igrejas ali da Ásia Menor, uma igreja que era muito próspera também, cresceu muito, uma igreja que o apóstolo Paulo ministrou ali, era uma igreja pastoreada por ele dava muita atenção a essa igreja. Então foi uma igreja que se desenvolveu, era um local muito avantajado, era a parte portuária, então tinha muitos recursos, e essa igreja prosperou, se tornou uma mega igreja. Então na época do apóstolo Paulo, com certeza eles faziam conferências grandiosas, porque para eles era motivo de muita alegria e orgulho ter o grande apóstolo Paulo ali com eles. E eles cresceram, prosperaram muito. E eles eram muito apaixonados por Jesus, assim que começaram, o amor por Jesus era algo assombroso. Só que em meio a esse crescimento e essa prosperidade que todos ali foram prosperando, imagino que o amor começou a esfriar. E Jesus então, através do seu apóstolo João, escreve essa carta, chamando a atenção dessa igreja. E Jesus propõe aqui o caminho de volta, um caminho da restauração, a voltar às práticas do primeiro amor. Então, nesse texto de Apocalipse, aqui do capítulo 2, Jesus mencionou, nesse versículo que nós lemos, 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltar ao primeiro amor. Então, preste muita atenção, porque talvez o seu amor tenha dado uma esfriada, ou está frio. É interessante, se você já chegou em algum posto de gasolina, que existe um momento que o gerente ou um dos funcionários daquele posto, ele pega um termômetro lá, uma vara que tem as medidas, e ele põe naqueles tanques que estão dentro do chão, medindo o nível de combustível, se o tanque está vazio, se está pelo meio, se está cheio.
para saber se não está se esgotando aquilo que é essencial. É importante nós, de vez em quando, olharmos para o termômetro do nosso amor por Jesus. Procure ver em que nível está o seu amor. Se está como no início, se aumentou, se baixou. Essa avaliação é necessária constantemente. Infelizmente, o que a gente mais ouve de casais é que o amor deixou de ser como era no início. Volta e meia a gente vê a esposa ou o esposo reclamando. Quando era no namoro era assim, e agora as coisas deram uma esfriada, ele já não abraça mais como antes, já não beija mais da mesma maneira, já não dá mais a atenção como era no início. Significa o quê? Que o amor está esfriando. E Jesus diz aqui 3 passos práticos nesse texto, para nós tomarmos esse caminho da volta, o caminho da restauração. Primeiro passo que ele dá é, para voltar ao primeiro amor, lembrança. Lembra-te. E o segundo passo é arrependimento, arrepender. Para voltar ao caminho da restauração, o caminho da volta, lembrança, arrependimento. E o terceiro passo prático é recomeço. Voltar à prática das primeiras obras. Amém? Então são 3 passos que precisamos dar para o caminho de volta: lembrança, arrependimento e recomeço. Vamos ver aqui sobre o primeiro, lembrança. Esse primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior, da perda do primeiro amor. Lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. É importante nós trazermos à memória as lembranças do começo da nossa caminhada. É importante você lembrar como que era a sua vida no início, quando você teve um encontro com Jesus. Você veio com um amor extravagante, esse amor se mantém, esse amor aumentou, esse amor esfriou. Você consegue lembrar como que era no início? Qual era a sua intensidade? É importante dessa lembrança, tá? Da perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retomá-lo do que esta: relembrar os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. A melhor maneira da gente avaliar, de você pegar esse caminho, é como que era a minha jornada no início. Como que eu amava Jesus há 5 anos atrás. Eu tinha amor em estar no culto, em estar nas vigílias. Eu tinha paixão de estar na minha célula. Meu coração ardia ali e está ardendo como era no início. Como está hoje? Quando fala de ir à sua célula, de estar envolvido com a sua célula, o seu coração queima da mesma maneira como foi no início? Ou hoje já não é tanto? Quando você é convidado para um tempo de oração, você vem com a mesma intensidade quando no início? Ou já não há a mesma intensidade? Lembranças. Como que é o seu relacionamento? Era como no tempo de namoro? Lembra que antes, no namoro, tinha que mandar você embora, o pai da menina tinha que dizer: ó, tá na hora, hein? Tá na hora. Ei, vamos dormir. E agora? Você ainda tem prazer em estar tanto tempo ao lado dessa pessoa? Você ainda tem assunto para ela? Porque no tempo de namoro era assunto demais, né? Quando era no tempo da fichazinha que botava no orelhão, haja ficha, né? Quando era no tempo do cartãozinho que colocava ali, haja cartão. E agora que é no tempo do celular, ligação ilimitada, haja orelha para aguentar o calor do celular. E aí, sua orelha ainda tem o mesmo amor para ouvir a voz da sua amada? Você ainda tem prazer de pôr ela dentro do carro e ir lá para o Parque Anoá namorar com ela? Ou já não? Lembra quando você ficava lá na praça, aqueles abraços, passa a mão na perna,
cheiros. Sabia que volta e meia eu lembro desse momento, quando eu conheci minha esposa, justamente para não deixar o amor esfriar. Ontem mesmo eu fui para Pacaraima com ela e o meu filho Samuel ao lado, e nós fomos no carro do Simval, um carro que só cabe 3 pessoas, o motorista e mais 2, uma caminhonete, e ela foi bem do meu lado. De propósito, eu errava o câmbio e passava a mão na perna dela. Só para manter acesa a lembrança e não perder, não deixar o amor esfriar. Quando chegava naqueles trechos de reta, mais seguro, eu ficava só com uma mão no volante e outra alisando o rosto dela, sentindo a maciez da pele do rosto dela. Você ainda faz isso? Ou era só no tempo do namoro? É importante lembrarmos. Conquistar o seu amor por Jesus, a sua experiência com Deus. O profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, no verso de número 21, ele diz a importância disso. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode me dar esperança, o que pode me dar esperança. É importante trazer à memória de momentos bons, do momento do início. Se foi algo empolgante, é importante trazer à memória para saber, eu estou da mesma maneira, eu ainda tenho esse mesmo entusiasmo, eu ainda tenho a mesma pegada quando se trata das coisas de Deus. Eu tenho prazer em arrumar a minha casa para receber a célula, ou já é um fardo? Ah, se eu pudesse eu não arrumava mais. Só estou fazendo porque eu já assumi esse compromisso, senão, na primeira oportunidade eu entrego. Trazer à memória. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Sabia disso? Sabe aquela viagem que você fez e agora você já tem 5 anos que fez, você está cansado e você senta com a família e começa a lembrar. Lembra 5 anos quando nós fomos lá para Natal, lá no Morro do Careca? E nós estávamos lá na beira da praia com camarão, lagosta, brincando. Ai, que coisa boa! Isso não renova você? Ao ponto de você, vamos nos preparar para a gente voltar lá de novo? Vamos economizar, vamos juntar dinheiro? Traz restauração, ânimo novo. É importante lembranças, porque restaura. Muitas das vezes nós não damos conta do que temos perdido. Por não lembrarmos, vamos deixando as coisas no esquecimento e vamos perdendo o primeiro amor. Essa capacidade de manter acesa a chama. Então, uma boa forma de dimensionar as nossas perdas é fazer um contraste com o que estamos vivendo hoje, com o que já experimentamos anteriormente em Deus. Faça um contraste, uma avaliação. Como que está hoje com o que era? É importante você fazer isso, parar e fazer esse contraste para saber como que está. Eu estou mais apaixonado por Jesus, eu sou extravagante, eu tenho prazer em estar na igreja, de estar adorando. No início eu levantava as mãos, eu gritava, e agora? Eu já não consigo mais levantar as mãos, eu já fico na hora da adoração, indiferente, eu já fico na hora da adoração lendo mensagens, mas antes você, na hora da adoração, caía no chão, ficava prostrado. E agora? Eu lembro de uns tempos atrás, pastor JB também, que nós fazíamos as nossas vigílias aqui, e uma galera de jovens, galera em geral vinha para cá, adoração, alguns ficavam embriagados, porre na presença de Deus aqui, que nós tínhamos que pegar um nas pernas, outro no braço, jogar dentro do carro e devolver lá na casa deles, porque se embriagava de Deus. Você ainda está ficando porre na presença de Deus? Ou você fica contando a hora no relógio para terminar? Eu não vejo a hora para mim ir embora. Meu Deus! Lembranças são importantes. E é bom fazer esse contraste. Eu estou sempre fazendo isso na minha vida, sabia? Na minha vida
espiritual. Eu lembro um tempo eu morando no São Vicente, ainda no início eu nem era pastor, só estava bem envolvido, eu era só um diácono na igreja, trabalhando bastante, e eu estava lá no meu quarto e Deus me pegou e falou, sabe, teu coração já não é o mesmo. Meu amigo, naquela hora eu caí em pranto. E Deus fez eu ter uma visão de como era e o que eu estava deixando de fazer. Então essas lembranças, elas podem trazer um misto de saudade, tristeza e arrependimento. Lembrar pode trazer também saudade, tristeza e arrependimento. Meu Deus, eu parei de fazer, e você se arrepender, começar a chorar, eu quero voltar. E esta é exatamente a segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos da igreja de Éfeso. Arrepende-te. O segundo passo prático, primeiro lembrança, e o segundo é arrependimento. Não basta ter saudades de como as coisas eram anteriormente. Não adianta só lembrar e ter saudade. É preciso que sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Se você começa a lembrar e percebe, eu já não faço a mesma coisa, eu já não tenho o mesmo entusiasmo, é para você se arrepender, é para você chorar, é para você clamar diante de Deus. É preciso sentir dor por ter perdido o primeiro amor. Precisamos lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. Senhor, me perdoa, eu deixei de fazer como eu fazia antes. Eu já não te amo como amava antes. Eu já não tenho o mesmo prazer que eu tinha antes. O caminho de volta. Se arrepender. É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. É um pecado de falta de amor, de desinteresse para com Deus. Eu fui ontem para Caraima, deixei um material para a igreja, minha esposa participou de um evento lá para as mulheres, terminou, assim como o João Clésio com a Luciana foi, e outras irmãs que foram junto com eles, terminou o evento, nós pegamos o carro e voltamos, e a estrada não está boa, um trecho longo está ruim, estão em manutenção, e nós voltamos, felizes, ninguém veio murmurando, sabe por quê? Porque eu lembro de como era no início, eu quero manter isso, esse prazer em fazer a obra de Deus, de estar envolvido, de estar em vários lugares. Eu queria ser mais de um, para estar em Pacaraima, no Baliza, em Campos Novos, em Mucajaí, porque meu prazer é estar fazendo a obra de Deus. Tem gente que quando convida, antes convidava era uma empolgação, agora, eu já não sei. Começa a inventar desculpas para fazer. Meu prazer é fazer, é estar. Porque é um pecado a falta de amor, de desinteresse por Deus. A semelhança dos profetas antigos, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago definiu como devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor. Deve haver choro, lamento e humilhação. Tiago capítulo 4, a partir do verso 8 diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós lembramos e nos arrependemos, porque alguém arrependido é alguém que volta chorando. Não é alguém que volta se justificando, se explicando, tentando arranjar uma explicação. É alguém que volta chorando e se humilhando. E quando você volta assim, então Deus te exalta. Sabe o que significa exaltação? Restauração. Deus está dizendo, eu estou te ajuntando e te colocando na mesma posição, para que tu vá a lugares mais altos. Amém?
Mas tem que chorar, tem que lamentar, porque perdeu o primeiro amor, porque já não ama com a mesma intensidade. Se humilhar perante o Senhor é deixar ser restaurado por Ele. Se reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos que separar rapidamente um tempo para orar e chorar em arrependimento diante do Senhor e para buscarmos uma renovação. Se você consegue fazer essa avaliação e ver que você abandonou, separe um tempo diante de Deus. Pastor, está tão frio que eu já não sei mais nem orar. Pastor, eu já não tenho mais prazer em ler a Bíblia. Hoje eu não li, tanto faz. Se der, eu leio amanhã. Eu sei que recordar e chorar pelo passado também não é a cura em si, mas é um passo nessa direção. Quando alguém tem essa atitude de lembrar, de recordar e começa a chorar, não é que é a cura em si, mas já é um começo, já é um passo nessa direção. É um estágio de preparação, por assim dizer. Por isso o conselho proposto pelo Senhor na carta da igreja de Éfeso ainda tem um terceiro passo prático que ele fala: volta à prática das primeiras obras. Lembrança, arrependimento, e o terceiro passo é volte. Não basta apenas reviver as lembranças e chorarmos, temos de voltar, de fazer o que abandonamos. Recomeço, que é o terceiro passo. Não adianta só lembrar e se arrepender, mas é voltar. Eu estou arrependido e eu quero voltar. Me dá a oportunidade de novo. Eu quero ir, pastor, eu quero estar envolvido. Eu quero participar novamente, eu posso, eu me arrependo de ter abandonado, me aceita de novo, eu quero fazer parte novamente da equipe, eu quero estar junto com vocês. Recomeçar. Tem gente que lembra, se arrepende, mas é só isso, não se envolve. Recomeço, terceiro passo prático. É necessário um recomeço, ou seja, retornar ao que fazíamos no início da caminhada de fé. Essas primeiras obras a que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas está atrelado a Ele. Elas são uma forma de expressar e alimentar o nosso primeiro amor. Ela tem a ver com buscarmos o Senhor antes e também com a maneira como iremos servi-lo. Decida voltar. Eu lembro quando eu liderei uma célula ali no River Park, logo no início que começaram a lotear aqueles terrenos ali, não tinha tanta casa como tem hoje, eram poucas casas, e uma irmã comprou uma casa ali, um terreno, construiu uma casa e nós abrimos uma célula lá. Era escuro, não tinha quase iluminação, e eu morando, eu acho que eu morava aqui no São Vicente, eu saía com minha família de moto, eu e minha esposa. Naquela época não existia lei de trânsito, então botava a mulher e mais 2 meninos no meio da moto e ia embora. E eu saía para lá e muitas das vezes quando eu ia para a célula estava chovendo, antes da célula começava a chover. E eu saía na chuva, eu perdi as contas de quantas vezes eu cheguei encharcado, eu e minha esposa na célula, para liderar a célula. E sabe, eu lembro dessas coisas porque eu quero continuar tendo essa mesma intensidade. Eu quero continuar a estar disposto a Deus da mesma forma, em qualquer circunstância, nada pode me parar, aconteça o que acontecer. Então, se você parou, se você se arrependeu, decida recomeçar. Decida recomeçar, buscar o Senhor, servir da maneira como você servia. Jesus não estava aqui nessa carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, Jesus não estava aqui protestando, fazendo um protesto, porque eles não o amavam mais, e sim porque já não amavam como anteriormente. Jesus não estava dizendo para aquela igreja, vocês não me amam mais, ele estava dizendo, vocês já não me amam como antes. A questão aqui não é se você ama a Deus ou não, é se você continua amando como antes.
Você pode continuar amando a Deus. A pergunta é como antes ou é mais do que como antes? Porque o que Jesus estava colocando aqui em xeque era justamente isso. Aquela igreja continuava amando. A razão é que ele está dizendo: vocês não me amam como no princípio. Vocês abandonaram o primeiro amor. Já não é com a mesma intensidade. Vocês já não fazem as mesmas coisas que faziam antes. Vocês já não oram com a mesma intensidade. Vocês já não têm mais prazer em estar num discipulado, numa célula, numa vigília, num campo missionário como antes. Era isso que Jesus estava falando. Não é que eles não amavam, é que não tinha mais a mesma intensidade. Não era mais do mesmo jeito. Precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda. Precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. É resgatar o nosso amor ao Senhor e dar-lhe a Ele nada menos do que o nosso amor total, amém? Um amor incondicional, entregar-se completamente, porque no início aquela igreja se entregou totalmente a Deus, mas por alguma razão Jesus percebeu que eles já não estavam mais se entregando como antes. Talvez já tinha atividade demais, talvez as orações que eram feitas abriu as portas para muitos e eles começaram a prosperar, a abrir as suas empresas e já não tinham mais prazer em estar na igreja como antes. Morava na beira-mar, porque era um local portuário, talvez prosperaram, agora compraram um barquinho, um iate, e estavam sempre pescando, já faltando nos cultos. Antes, quando não tinha nada, estava dentro do culto, mas agora não, saía e já não fazia mais caso de ir ao culto. Era isso que Jesus estava falando. Recomeço. Precisamos voltar, precisamos agir como no início da caminhada, é resgatar, recomeço, é resgatar o nosso amor ao Senhor e dar o nosso amor total a Ele. Separe um tempo para estar em oração e avaliação da sua vida e relacionamento com Cristo. Reflita e, se necessário, escreva as suas conclusões. Reflita, como que está? Separe um tempo para isso. E anote, será se eu estou fazendo? Será se eu deixei de fazer? Deixa eu anotar, deixa eu ver o que eu fazia no início e o que eu estou fazendo hoje. Talvez, quem sabe, você não vai enxergar: meu Deus, eu fazia isso e agora eu parei. Quando que eu parei? Lembra-te. E se houver o menor sinal de que isso está acontecendo, inicie imediatamente um caminho de volta. Amém? Nós precisamos amar a Deus com um amor incorruptível. Embora haja um caminho de volta para quem perdeu o primeiro amor, não precisamos chegar a esse ponto. Não é porque tem um caminho de volta que você precisa deixar o seu amor chegar a esse ponto. Não é porque pode haver uma restauração que você pode deixar o seu casamento acabar ou chegar numa situação difícil. Não, não precisa. Você só precisa cultivar, você precisa zelar, você precisa nutrir todos os dias. Não é porque existe a possibilidade de ser restaurado que você precisa deixar cair em situação difícil. Eu agradeço a Deus, porque eu sou apaixonado pela minha esposa com a mesma intensidade, ou se não mais do que do início. Com certeza mais do que do início. Podemos ser preventivos e evitar essa perda, amém? Com isso aqui então em mente, eu quero citar aqui a declaração que o apóstolo Paulo fez no encerramento da sua epístola à igreja de Éfeso. Ele escreve em Éfeso capítulo 6, no verso 24, olha só a declaração que o apóstolo Paulo faz: a graça seja com todos os que amam ao Senhor Jesus Cristo. De que maneira?
com um amor incorruptível. Amém? A graça seja a todos? Não, a todos os que amam a Cristo com um amor incorruptível. O que significa? O que nós vemos aqui nesse versículo mencionado é a definição do tipo de amor que garante um livre fluir da graça de Deus em nossas vidas. Paulo está dizendo, a graça é liberada, o fluir da graça é liberada, não sobre todos, mas os que amam a Deus, quem ama o Senhor, de maneira incorruptível. É isso que ele está falando aqui, nessa sua declaração. O texto fala de graça aos que amam o Senhor, ou seja, não se trata da graça que qualquer um pode usufruir, senão daquela que é ativada por um comportamento específico, o amor incorruptível para com Cristo. Um amor sincero, um amor perene, como dizem outras traduções, um amor incorruptível. Um amor que não se vende, um amor com sinceridade, um amor eterno. Porque é possível amar a Deus, mas não ser um amor incorruptível. Precisamos ter um amor puro e sincero, aquele que não se corrompe, que traz em si uma verdadeira paixão por Jesus, que dura para sempre. A afirmação de Paulo aqui aos irmãos da igreja de Éfeso faz com que reconheçamos que há pelo menos 2 diferentes tipos de amor que os crentes podem manifestar ao Senhor ao longo do tempo. O amor incorruptível e o amor corruptível, o amor corrupto. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. Aqui na igreja, assim como esse irmão, há muitos. Mas eu vou dar o exemplo dele, que é o irmão Everton, lá do Brigadeiro. Ele é um irmão simples, abençoado, ama a igreja, está há muito tempo na igreja. E ele trabalhava numa empresa. E ele começou a trabalhar ali, e um dia o patrão chegou, olha, nós vamos precisar agora que tu trabalhe tal dia até tal hora. E ele começou a dizer, opa, esse tal dia e tal hora vai me tirar da minha célula, vai me tirar das minhas programações da igreja de liderança, não vou poder ir. Aí ele pensou e ele chegou para o patrão e falou, eu não posso trabalhar dessa forma. Ah, então nós vamos te dar as contas. Ele falou, pode dar. E deram as contas dele, porque ele não aceitou. Sabe o que significa isso? Ele não corrompeu o amor por Jesus. Ele não vendeu o amor dele por Jesus. Ele disse não àquela proposta. Ele falou, não, eu não vou corromper o meu amor por Jesus. Eu não vou trocar por uma hora a mais, um dia a mais de trabalho. Não! Demitiram ele. Ele ficou um tempo desempregado, ficava aqui pela igreja, fazia umas diárias, limpava aqui, ajudava no final de semana. Passou-se um tempo, eu acho que a mesma empresa convidou ele. E ele está trabalhando lá. Só que continua congregando, vindo na reunião de liderança, continua conduzindo a célula dele, porque ele não se corrompeu. É possível alguém estar dentro da igreja e amar Jesus, mas ter um amor corrupto. Basta uma proposta. Que hora que é mesmo? Olha, é quarta-feira, tal hora a gente vai acrescentar aí uns R$500 a mais. Quarta-feira, o que eu tenho na quarta? É minha célula. Eu vou explicar para o meu líder e ele vai entender, porque eu preciso desses 500 a mais, né? Eu só ganho 5, preciso de pelo menos mais 500. Eu vou explicar e vai entender. E ele abandona. Se corrompeu. É forte isso, né? Mas é real. A gente não gosta muito de ouvir, mas é real. A gente gosta de ouvir de corrupção. Fulano é corrupto, roubou milhões. Mas o que estaciona na vaga do idoso é corrupto também, sem ser idoso. Sabia disso? É igualzinho aquele que roubou os milhões da Petrobras. A única coisa que a gente acha que porque
o volume é grande, a gente acha que não tem nada a ver. E é tentador. Quando eu chego ali no Big Bom, que está lotado, às vezes só tem a vaga do idoso, eu penso que meus cabelos brancos me deram a idade, mas ainda não deu. Eu sou tentado, mas eu vou lá para debaixo, para mais distante. Existem dois tipos de amor. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Um amor incorruptível e o amor que é corrompido. Então, portanto, quando falamos de amor ao Senhor, não basta apenas reconhecer que há pessoas que o amam e pessoas que não o amam. Se assim fosse, a nossa única tarefa seria de levar os que não amam a amar o Senhor. No entanto, o nosso desafio é ainda maior, é amar com um amor incorruptível. Lamentavelmente, nesse período de isolamento, de lockdown, de fecha igreja, abre igreja, de fica em casa, de culto online, tem muita gente que não vai voltar mais para a igreja, porque o amor esfriou, se corrompeu, corrompeu o amor. Mas ele está lá, se você perguntar, você ama Jesus? Eu amo, e eu não estou duvidando, ele ama, só que com um amor corruptível, porque o amor incorruptível não abre mão. A igreja fechou, não posso ir? Não, na hora que abre, ele é o primeiro, está lá na porta, eu quero entrar, igual a velhinha, né? Que o JB barrou ela de vir por causa da idade. Ela, mas que negócio é esse? Eu fico aqui na feira com um monte de gente e tal. Eu quero ir para a igreja, ainda que eu morra, eu quero ir para lá. Porque eu amo o meu Senhor de maneira incondicional. Tem gente, me perdoe, é forte isso, mas é a Bíblia, me perdoe. Porque eu estou no mesmo barco que vocês. Eu estou no Brasil, dentro da pandemia, tá? Eu tenho pais que... Anteontem eu fui na casa do meu pai, toda vez quando eu vou lá, um dia ele está bem assim, razoável, está levantando, e tem dia que ele nem levanta do quarto. Eu estou no mesmo barco, tá? Para você entender, para não pensar, o pastor é insensível. Tem gente que está se corrompendo, amando mais a vida do que Jesus. E aquele que amar a sua vida mais do que a mim, perdê-la. Tem gente que alguém da família faleceu e ele abandonou. Mas tem uns que é como a irmã Débora, que está aqui, que perdeu o esposo, seu primeiro namorado. E ela está aqui, cultuando a Deus. É esse amor que Jesus está falando. É esse amor que não troca porque perdeu alguém, eu não vou mais. Eu não amo mais, eu orei, ele não respondeu, então eu não vou mais. Jesus está falando desse amor que orou e ele decidiu levar, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu te amo, assim como meu esposo te amava. É desse amor que Jesus está falando. E para encerrar, até mesmo dentre os que hoje professam amar a Jesus Cristo, há os que amam com um amor incorruptível e os que têm permitido que seu amor por ele se corrompa. Que possamos estar no grupo certo, entre os que amam com um amor incorruptível e vive uma tamanha fascinação por Jesus, até que nada mais importe. Amém? Precisamos ser desses, independente do que aconteça, Senhor. Eu vou continuar te amando, eu não vou trocar o meu amor para o Senhor, eu não vou abandonar o primeiro amor, eu vou continuar com a mesma intensidade, e se bater eu vou amar mais. Amém? Se coloque de pé, por favor. Igreja apaixonada pelo Mestre. Aleluia. Você que está em casa nos assistindo, se coloque de pé também na sua casa, por favor. E feche os seus olhos aí na sua casa e aqui. E faça uma pequena reflexão sobre o seu amor por Jesus. Tenha a mesma coragem que Davi teve.
Davi disse: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algo que é mal, algo que possa manchar o meu amor por Ti. Decida agora fazer isso. Deixa o Espírito Santo trazer a memória. Deixa Ele sondar o teu coração. E se você está aqui, se você abandonou o primeiro amor, você esfriou, você perdeu esse primeiro amor, eu quero te convidar agora, querido. Se você quiser, saia do seu lugar, nós queremos orar com você. Se você está aqui, o seu amor esfriou. Se você quiser, nós queremos orar com você. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Porque o que Deus quer é manter a chama do primeiro amor acesa no seu coração. Que você não o troque por nada, que você não o abandone, não se corrompa. Em meio a um mundo corrupto, não deixe o seu amor ser corrompido. Levante suas mãos aos céus. Senhor, mantenha acesa a chama do nosso amor por Ti. Que a cada dia essa chama, Senhor, cresça. Que o Teu Santo Espírito possa manter essa chama sempre acesa. Não nos deixe nos corromper. Não nos deixe trocar o amor que temos por Ti por nada nessa vida. Guarda o coração dos Teus filhos, Senhor. Guarda o coração da Tua igreja. Um coração incendiado até que nada mais importe. Queremos estar firmado em Ti. Independente de qualquer situação, o nosso amor será o mesmo pelo Senhor. Em nome de Jesus. Estende Tua bênção sobre o Teu povo. Livra-os do mal, Senhor. Livra das investidas do diabo. Que nós possamos estar sempre debaixo da sombra de Tuas asas poderosas. Lugar seguro onde o mal não nos atinge. Que o Senhor guarde a Ti, a Tua casa. E que você ande sempre em novidade de vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Tenha um restante de domingo abençoado e uma semana de vitória. Em nome de Jesus.